Olá, como vai? Cena política na BH News TV. Dilma Rousseff vai entrar na história como a presidente que atingiu um patamar de popularidade nunca visto em épocas recentes. E depois, ao tentar dar uma resposta a manifestações e protestos que tomaram conta do país, colocou o governo dela politicamente em um parafuso de propostas e recuos. Primeiro, a petista tirou da bolsa tiracolo uma constituinte que vazou água 24 horas depois. Até mesmo o ex-presidente Lula disse que o governo havia cometido uma barbeiragem. Acuada, ela propôs em seguida ao Congresso um plebiscito para definir uma reforma política. Novamente, Dilma entrou na linha de tiro de aliados, como é o caso do vice-presidente Michel Temer e da oposição. E o governo teve de descartar o plebiscito. No final da tarde de hoje, houve indicativos de que não haverá recuos, mas, ao que tudo indica, vai ficar nas palavras. Temer disse que o ideal é fazer o plebiscito para 2014. Será que vai dar? Para debater os desacertos e até os possíveis acertos de Dilma, as manifestações no país, Cena Política convidou Marcos Abílio Pereira, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Sociologia Política pela Universidade de Coimbra, Portugal. Ele estuda questões relacionadas às teorias democráticas, aos movimentos sociais e ao uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Tudo que está acontecendo hoje no país, não é? Fabiano Frade, jornalista, atuou como repórter na Agência de Notícias do Governo de Minas e na TV Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho. Trabalhou aqui na BH News TV, é prata da casa, como apresentador de jornais da emissora. Atualmente é âncora do jornalismo da rádio Band News Belo Horizonte. Wellington Teodoro da Silva, historiador, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Atua na graduação e no mestrado em Ciências da Religião. Pesquisa as relações entre religião, política, catolicismo e República Brasileira. É presidente da Associação Brasileira de História das Religiões. Agradeço a presença de todos vocês, honrados com o meu companheiro aqui, que trabalhou aqui quase 2 anos aqui. É um prazer voltar aqui na TV. E eu vou começar esse debate com o professor Marcos Abílio, um cientista político, né? Esses desacertos, acertos da presidente Dilma, se é que há acertos, ela apresenta propostas que, de uma certa maneira, estão natimortas, já chegam na cova. Foi o caso da Constituinte e agora desse plebiscito que está mostrando o governo batendo a cabeça. Seria, professor, que o governo entrou em parafuso, a presidente Dilma, de uma certa maneira, está acuada para dar uma resposta a essas manifestações e protestos que tomaram conta do país? Eu diria que, dada a dimensão dos acontecimentos nas últimas 3 semanas, o que nós temos é o sistema político como um todo entrando em parafuso. Nós não é só a presidente, de forma alguma. Nós somos pegos todos de surpresa, não só o sistema político institucional, como também a academia, como vocês jornalistas também. E em função, sem dúvida, em função dos acontecimentos, todos nós tivemos que correr atrás para tentar compreendê-los, porque realmente o que nós temos, o que aconteceu no Brasil, continua acontecendo, mesmo que nós tenhamos um processo de diminuição do número de manifestações, é uma incapacidade de compreensão do fenômeno. E isso se coloca para o sistema político como um todo. Obviamente que, no caso da presidente, ela tem que dar uma resposta para a sociedade, assim como também os nossos governadores estaduais, assim também como os nossos prefeitos e prefeitas. É fato que a presidente Dilma, ao perceber a gravidade do momento, ela tentou, de certa forma, atabalhoada, tomar algumas decisões. E eu diria que, mesmo que ela tenha agido de forma atabalhoada, a proposta fundamental que ela está dando às ruas, porque o que nós temos é uma manifestação que surge do asfalto das ruas, e são manifestações que estão clamando por mais democracia, eu acho que a proposta do plebiscito, da reforma política através de um plebiscito,
ela é extremamente positiva. Mas o problema é o tempo hábil, né? Exatamente. Parece que a presidente, seguindo aquela máxima atribuída ao Garrincha, que fala assim, faltou combinar com os adversários, ela nem combinou nem com adversários, nem com os aliados. Exatamente. Né? Por isso que ela eu não digo... consultou os seus próprios aliados, não consultou o Lula, não consultou o Michel Temer. Por isso, talvez, essa questão atabalhoada. Exatamente. Mas a proposta em si é uma proposta muito interessante. Porque quando nós temos nas ruas o clamor por menos corrupção, uma reforma do sistema político eleitoral pode colaborar, inclusive, para lidar com a questão da corrupção, do Caixa 2, quando a gente se discute o financiamento público de campanha, não é? O financiamento público de campanha ou o financiamento público com a possibilidade de contribuição de pessoas físicas até um certo valor. Então, essa reforma política, essa proposta de reforma política, ela é uma possibilidade, sim, quando trabalha, por exemplo, com a diminuição do número de partidos políticos. A discussão do voto distrital ou proporcional são questões que estão colocadas na agenda política brasileira há muitos e muitos anos. Então, há uma expectativa, houve uma pesquisa realizada pela Datafolha que mostra que 68% da população brasileira deseja uma reforma política. Então, digamos que ela tem errado nos meios, mas os fins que ela está desejando, eles são desejáveis para uma grande parcela da população brasileira. Mas a dúvida é a viabilização para 2014, Sim, que teria de ser feito tudo prontinho. Exatamente. Tudo prontinho até 5 de outubro deste ano. Sim, isso é a clara demonstração da tentativa de dar uma resposta à demanda popular. Obviamente que o tempo é sim muito curto, mas a possibilidade ou não de realização desse plebiscito ainda em 2014 vai depender de uma relação de poderes entre os diferentes atores que estão envolvidos nisso. Agora, o TRE coloca uma questão que é importante também, né? Que há 90 dias, pelo menos, para que a população entenda, compreenda. A gente tem que lembrar que é diferente um pouco, mas o referendo do desarmamento foi um desastre no Brasil. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. As pessoas votaram não pensando que estavam votando sim. Quer dizer, ter uma arma passou a ser um direito. Então a campanha publicitária de quem era a favor do armamento ou contra o desarmamento, dizia, estão tirando um direito nosso. Quer dizer, esse referendo, esse plebiscito, que é um pouquinho diferente, tem umas características diferentes. O professor pode nos ajudar nisso também, né? A diferença entre o plebiscito e o referendo, que também as pessoas não se lembram muito bem. Mas corre um risco aí, de repente, das pessoas votarem, ir à reforma política e, de repente, a gente deixar passar, como aconteceu, na minha opinião, com o desarmamento. Ou seja, tivemos a oportunidade de votar contra o desarmamento, não votamos. Sim. Foi um samba do malandro doido, né? Foi um samba do malandro doido. Exatamente. Eu lembro disso. Mas falando aí no historiador que está aqui com a gente, o professor Wellington, ele até conversava com a gente antes aí do programa, que essa questão dessas reformas que tiveram uma oportunidade histórica de serem feitas, mas foram atropeladas pelo golpe militar. Seria isso, professor? Sim. Bom, primeiro eu agradeço ao Carlos pelo convite, saúdo o Fabrício, Fabiano. Tá dando até uma rima aí, né? Pois é, imagina. É verdade. O momento agora é um momento de bastante humildade, né? E de uma excelente boa vontade política, né? E de um exercício muito responsável da inteligência política brasileira. Porque nós estamos numa defasagem de cerca de 40 anos para promover essas reformas. Foram tentados no governo de João Goulart. João Goulart, as 11 reformas de base, que inclusive Santiago Dantas queria fazer essas reformas o quanto antes para se tornar o ministro de Jango, queria fazer essas reformas o quanto antes para inviabilizar processos de ruptura da ordem democrática como existiu com o golpe de Estado de 64. Ainda bem que hoje as instituições democráticas estão consolidadas o suficiente para comportar esse momento, essa demanda política que se impõe sem rupturas. Então, acho que não dá para pensar em rupturas da situação democrática hoje no Brasil. Os militares estão mais quietos, né? Não tem um perigo como houve de uma quartelada, né? Na República Brasileira, até meados do século XX, os militares cumpriram historicamente uma tarefa política. Hoje não, hoje eles são técnicos profissionalizados na sua grande maioria, muito ciosos, estão ciosos, assim, não sou especialista no meio, mas conheço pessoas especialistas no meio, né? E eles também se ressentem muito, muito mesmo, do grande ônus político do golpe de Estado civil-militar de 64, né?
Nós esquecemos que foi um golpe civil-militar, né? E a partir de meados da década de 70, primeira metade da década de 70, os civis recuaram quando perceberam a ordem democrática e a bomba explodiu apenas no colo dos militares. Com essa defasagem que o senhor aponta, né, 40 anos de defasagem. E hoje, historicamente, o que seria viável, já que a gente tem a premência do tempo, a gente tem a premência da discussão, a gente tem tudo aí para se fazer até dia 5 de outubro, julho, agosto, setembro, 3 meses. Não dá nem para começar, não entender uma discussão, mas o que seria melhor? Um plebiscito, um referendo, como perguntou mesmo o Fabiano, né? Se me permite, eu penso que há uma questão de fundo aí, né? Que a sociedade civil foi às ruas, mesmo aqueles que não foram às ruas apoiam aqueles que foram às ruas. Você não observa nenhum setor significativo contrário ao ato de ir às ruas, né? O que acontece é determinado setor aqui e ali querer capitalizar para o seu lado esse grande movimento que está acontecendo. Do asfalto, como do disse, asfalto, das praças. Isso possui uma característica que é possível, com muita razoabilidade, dizer que é algo que se impõe de maneira incontornável. Agora, Wellington, muito se questiona que o povo vai às ruas com várias bandeiras. Várias questões são levantadas. Até foi muito engraçado que numa dessas manifestações tinha um rapaz com meio de tantas coisas, né? Contra Marco Feliciano, contra o que tinha um cara assim, fora Leandro Guerreiro, quer dizer, do Cruzeiro. Quer dizer, cada pessoa levantou uma bandeira. Essa vontade de se manifestar, tudo bem, cada um, até interessante que o ato médico tem isso, né? Do lado você pode estar contra o ato médico, do seu lado pode ter alguém com cartaz a favor do ato médico, quer dizer, a democracia também na manifestação. Você acha que isso pode, de certa forma, prejudicar que algumas conquistas que a rua tem, de certa forma, almejado, se percam? Eu queria, antes da sua resposta, que eu vou ter de pedir um intervalo e depois te pedir para repetir, claro, sintetizar essa pergunta, falar que uma jornalista aqui está falando que as ruas com uma bandeira assim para mudar as tomadas, né? Que eles mudaram as tomadas nesse país, virou uma bagunça, né? Mas a mais legal que eu vi foi assim, eu estou tão revoltado, mas tão revoltado que eu resolvi fazer um cartaz. Tá certo. Mas Cena Política volta já. Fique com a gente. Cena Política debatendo a reforma, acertos e desacertos do governo Dilma, as manifestações nas ruas, no asfalto. E vou voltar a palavra ao Fabiano Frade para ele repetir a pergunta que eu tive de te interromper na virada aí do bloco. É verdade. Eu perguntava o seguinte, essas bandeiras todas levantadas pela população, vários temas, vários pedidos, várias solicitações, isso pode, de certa forma, enfraquecer e a gente acabar não conseguir almejar tudo que a gente precisa? Eu penso que não, acho que é uma questão geracional. Primeiro, tem muitas engraçadas, né, que vale a pena ler. Tem uma piada velha nas esquerdas no Brasil que nós perdemos a revolução, mas não perdemos a piada, né? De modos que essa geração, o pessoal de 22, 20 anos, 18, 24, eles aprendem a conviver com várias questões de maneira simultânea, né? É uma característica dessa geração. Acho que nós, talvez eu e o Marco seguramente, eu conheço há mais tempo, somos aí os últimos de uma geração que ia para as ruas com uma única bandeira, né? Com a bandeira de um partido, com a bandeira de uma causa, com a bandeira com um tema específico, né? Hoje é uma
multiplicidade. Exato, que é extremamente positivo, né? Quer dizer, todos se sentem à vontade e se sentem acolhidos pela rua. Curioso, né? A rua os acolhe, a rua como espaço público acolhe essa diversidade. As instituições políticas é que deverão acomodar essa diversidade e não o inverso. O inverso é ditadura. Tá? Isso é um processo de radicalização da nossa democracia. Né? Está radicalizando, mas radicalizando para um caminho, no seu entender, que vai ter fruto? Sim, vamos lá. Eu vou dividir minha resposta em dois pontos. Primeiro, Sim. ainda pegando o gancho do professor Wellington, falando sobre a questão dessa diversidade de temáticas, é muito importante a gente pensar que a gente vive numa sociedade da informação. E nós temos a internet que é o elemento-chave. Muito se falou que o povo acordou, eu não acho que o povo acordou. Isso que eu disse, né, que vou te chamar de você, sim, senhor, sim, fica muito favor. formal, Sim. é professor também da teoria da comunicação e da informação. Exatamente. A internet, para quem vem acompanhando a internet há muito tempo, principalmente as plataformas digitais, você tem uma miríade de demandas. Você tem várias comunidades, vários perfis, tanto no Twitter quanto no Facebook, etc., no Orkut, no YouTube também. E o que acontece é que as pessoas hoje, os jovens, essa geração que foi para as ruas, eles podem estar hoje aqui defendendo a bandeira do meio ambiente, amanhã eles estão assinando uma petição do movimento LGBT, depois de amanhã eles estão discutindo a questão do Fora Lacerda. Então, as pessoas, elas transitam por várias demandas. Se sentaram lá com o prefeito Márcio Lacerda para discutir essa ocupação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, assunto que nós também vamos tratar aqui. 13 movimentos, foram 13 movimentos, né? São movimentos diversos, né? E alguns desses ativistas transitam entre os vários movimentos. Né? Exatamente. Não existe aquele negócio, eu sou disso, eu sou daquilo, isto e aquilo, ficou para Cecília Meirelles. Mudou-se o padrão da ação política, do ativismo político. Se antes o padrão, o ativismo político ele era formal, vinculado a uma determinada associação, hoje você pode circular por diferentes temáticas e causas. Então isso ajuda a explicar um pouco as ruas, né? Essa miríade de... Eu acho que o que assusta muitos políticos até é como esses movimentos estão preparados, porque esse grupo que está neste momento na Câmara Municipal de Belo Horizonte são jovens que argumentam bem, têm uma boa retórica, ou seja, o que assusta. Os políticos dominam sempre a retórica, né, Barroso? Sim, sim. E de repente chega um grupo, me lembro na Rádio Band News a gente teve a oportunidade, no auge da invasão deles, da ocupação, que a Câmara não invasão é pejorativo. Ela é do povo. Que é do povo. Eles dizem que é casa do povo, e eles foram lá e apossaram-se. Ocuparam, estão lá, dizem que estão tratando até bem, que estão recebendo detergente lá para limpar, quer dizer, estão cuidando, diz que a Câmara nunca foi tão bem cuidada com eles lá. Mas eu lembro dele justificando, porque quando o prefeito Márcio Lacerda marcou a reunião, uma reunião foi marcada, o Josué Valadão, que é o secretário de governo, marcou uma reunião, marcar uma reunião com o prefeito e este grupo. Ele até fala a hora que eu acho interessante, até guardei, 12h12, foi procurar esse grupo, ligou, não conseguiu, levou uma carta para entregar para esse grupo, para os convidados para a questão da reunião. E aí eles não foram na reunião, teve toda aquela questão, e eu gostei muito da resposta de um dos ativistas, falou, não, a gente não foi na reunião porque é o seguinte, a gente pediu para o prefeito Márcio Lacerda, para o Josué Valadão, através do secretário, que essa reunião fosse marcada depois de segunda-feira, porque na segunda-feira, 7 horas da noite, nós aqui do grupo temos uma reunião, uma assembleia... Assembleia Popular Horizontal. Queremos discutir. E aí ele termina a fala dele o seguinte, se os parlamentares estão acostumados a decidir as coisas sem consultar as suas bases, sem consultar o seu eleitorado, nós não. Quer dizer, aí eu faço uma pergunta, esse pessoal, esse movimento aí que começa a surgir diferente, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de Santa Maria também, que teve, né, onde teve a questão da Boate Kiss, esse pessoal está começando a ensinar os nossos políticos a fazerem política? Não, você tem formas distintas de fazer a política, né? Você tem relações mais hierárquicas ou mais horizontalizadas na interação entre os indivíduos e faz parte desse novo ativismo. Há uma horizontalidade muito maior do que as nossas antigas formas de ação que eram mais hierarquizadas e com uma liderança definida. Isso azeita as engrenagens políticas? Exatamente, isso ventila. Isso ventila. Agora, a grande questão que se coloca é a capacidade, como que os atores políticos institucionais vão encontrar interlocutores.
Quando começaram os movimentos, as manifestações, eles não conseguiam perceber com quem que eles iam conversar. Porque não tinha uma liderança, como o Wellington já falou. Inclusive começou porque eles não sabiam conversar, né? As nossas autoridades lá em São Paulo, o governo estadual tucano, o governo municipal petista. No primeiro dia de manifestação já foi uma repressão dura. Dura. Eles não sabiam nem conversar e já foram, de uma certa maneira, no palco, os manifestantes. Né? E foi isso que até fez, de uma certa maneira, eclodir movimentações no país todo. Né? Por isso que eu acho que essas manifestações elas têm um caráter pedagógico. Elas têm um caráter pedagógico tanto para aqueles que estão se manifestando quanto para os atores políticos institucionais. Nós estamos aprendendo, ocupando o espaço público, fazendo política. E é um aprendizado. A democracia é um processo, é um constante processo, não é uma democracia única. Ela é sempre um processo de inclusão de novas demandas e novos atores. E tentativa de aperfeiçoamento das instituições. Seria por isso que o governo federal está reagindo dessa forma atabalhoada, não compreende o processo, não compreende como responder ao processo. Sim, exatamente. Não só o governo federal, como os estaduais e as prefeituras também. Né? Por isso que eu falo, os atores políticos institucionais. Eu estou centrando no federal porque aconteceu esses desacertos sim, claro, hoje. Eu entendo. Mas só a totalidade. É importante entender que a classe política como um todo, ela tem uma dificuldade em lidar com essas manifestações. Então, há um caráter pedagógico nesse processo que pode enriquecer muito a nossa democracia, o nosso processo democrático. Eu acompanho o Marcos nessa questão do caráter pedagógico. Veja, é uma lembrança para o parlamentar de que ele é mandatado. Ele não é proprietário daquele lugar. Sim. E aquele que o mandatou está ali, naquele lugar que lhe pertence, que é o povo. O poder emana do povo. Né? É pedagógico, é muito pedagógico e num registro novo. Né? Um registro novo. Nós não temos mais aquelas questões do século XX, se vamos para um socialismo, lá União Soviética, Cuba, ou se seguiremos numa linha fascista. Isso não existe. Ninguém pediu socialismo, né? E nem fascismo, nada disso, nem golpe de Estado. É um processo pedagógico, democrático, que é possível que crie uma nova cultura política de participação no país. E aí quem tem que se adequar ao povo são as instituições, né, que não estão preparadas para receber essa demanda por causa do histórico da nossa cultura política extraordinariamente autoritária. Isso eu queria até complementar isso, são as instituições, parece que você queria perguntar, depois você pergunta, que eu localizei a questão do governo Dilma, por causa do acontecimento de hoje, mas o próprio líder da oposição, que é o senador aqui de Minas, Aécio Neves, declarou esses dias para trás aí, depois daquela queda, que a Dilma despencou nos seus números de popularidade, o Aécio disse, não, isso atinge a toda a classe política. Exatamente. Não é só o PT, não é só o PSDB, até o PSTU, que é o partido que saiu da costela do PT, porque não concordava com o mensalão, quer dizer, o partido mais crítico ao PT, foi expulso de manifestação aí recentemente. Né? Sim. Mas o que não implica, de maneira necessária, uma postura apartidária. Implica a necessidade de uma reforma política. E aí eu peço, por favor, para dizer novamente, uma reforma política e partidária que está numa defasagem de 40 anos. Sim. Então a questão dos 3 meses, dá para fazer em 3 meses ou não, eu penso que não é a questão mais relevante. Porque o que está sendo posto aí é uma adequação das instituições políticas com 40 anos de defasagem. Sim, mas eu queria até complementar com essa pergunta, sabe? Tá certo, tem 40 anos, não foi feito. Se exige agora que seja feito. Só que a gente tem manifestações nas ruas que parece que não vão acabar. Semana que vem tem uma greve geral no país. Tem essa ocupação da Câmara, que tem vários outros movimentos. As ruas estão exigindo mudanças já, né? Sim. Mas o que a gente percebe é que a gente tem que tentar deixar claro assim, as demandas elas são relativas a qual nível de poder. Essa é uma questão chave, né? Porque quando a gente pensa na Câmara, a gente tem uma questão aqui com o prefeito, com os vereadores. A questão do transporte e da mobilidade, ela perpassa os 3 níveis de governo, os 3 entes federativos. Então a gente tem que tentar perceber de onde são as demandas e quem é o ator institucional que pode resolvê-las, né? Nós podemos perceber claramente no parlamento uma tentativa dos parlamentares de darem respostas. Semana passada foi um esforço concentrado dentro do parlamento para poder responder a demandas da sociedade.
né? Eles aprovaram lá o fim do voto secreto, em alguns casos específicos, derrubaram a PEC, né? A questão da PEC também que estava colocada nas ruas lá, a PEC 30, qual que é o número dela? 37, exatamente. Então, há uma tentativa de resposta imediata. Agora, uma questão como a reforma política, ela só vai acontecer dependendo da relação de poderes entre os atores políticos. Porque você tem determinados atores que não querem a reforma. Por que eu, hipoteticamente, parlamentar, deputado ou senador, que fui eleito com esse sistema, por que eu vou votar pela mudança de um outro sistema? Sim, sem dúvida. Essa é uma questão chave que se coloca. Sem dúvida. Por isso, a demanda inicial de uma Assembleia Constituinte específica, porque aí você teria parlamentares que seriam eleitos para a Assembleia Constituinte, que não são os mesmos que estão no Congresso. Mas isso aí já foi para as calendas, né? Exatamente, mas foi uma tentativa de se lidar com isso. Se nós, imaginemos que nós fazemos parte do parlamento, fomos eleitos nesse sistema, o sistema tem funcionado para mim, por que eu vou modificá-lo? Por isso que há uma resistência dentro do parlamento para a aprovação de uma reforma. Eu vou te fazer um novo intervalo e depois até voltar. A gente tem aqui o historiador, o Wellington, que é também especialista em história das religiões, né? Nós vamos voltar até analisando, em um momento desse, de que a sociedade toda se organiza, se manifesta lá na Câmara dos Deputados, um pastor, Marco Feliciano, propõe a cura gay, algo condenado pela Associação Brasileira de Psicologia por qualquer estudo mais sério. Parece até um sarcasmo, né? Vamos voltar depois com Cena Política. Voltamos com Cena Política, debatendo a reforma, as manifestações e essas formas atabalhoadas de se fazer política aqui no Brasil. Esse debate com o professor Marcos Abílio Pereira, cientista político, professor da UFMG, Fabiano Frade, jornalista da rádio Band News BH, nosso companheiro aqui, que 2 anos, prata da casa. Começamos aqui, né? Muito bom. E com o professor Wellington Teodoro da Silva, historiador e professor da PUC Minas. Fabiano, no intervalo você estava falando umas coisas interessantes, eu quero passar a palavra para você. Você estava dizendo, perguntando, será que as ruas tomaram o lugar da oposição no Brasil? É legal, mais ou menos isso, né? É legal até dizer, uma TV assim, que tem tanto uma ligação com a internet, seria até interessante gravar esse intervalo nosso, que acaba que sai coisas bacanas, né? E a gente estava falando exatamente isso. Será se a oposição, né, esses 12 anos aí de oposição que muitos questionam, será que o PSDB fez mesmo... O tucanato, será que faz inclusive o senador Aécio Neves, que nos 2 primeiros anos de mandato estava até meio apagado e agora apareceu, justamente no momento que ele começa a aparecer também. Você acha que a população vocês acham que a população foi realmente às ruas por falta de uma oposição nesses 12 anos? Eu diria que não. Eu acho que, na verdade, existia uma insatisfação generalizada com o sistema político como um todo. E isso tanto serve para ser analisado do ponto de vista da situação quanto da oposição, não é? Então, houve uma pesquisa pela Datafolha também sobre o perfil dos manifestantes em São Paulo, e 30% deles se consideram de esquerda ou centro-esquerda, 30% também se consideram de direita ou centro-direita, e você tem esse grande centrão aí, que seriam os 40%. Então, você tem todo o perfil do espectro ideológico dentro das manifestações, que podem ser a favor... 40% não se consideram nada? O que se consideram de centro. Se considera nem de esquerda nem de direita, de centro. Não é? Nesse sentido, a gente percebe que todo espectro político se faz presente ali, mesmo que de forma partidária, não se reconhecendo em algum partido político, etc. E isso pode resultar tanto numa percepção
de oposição ou não. É uma insatisfação. Você pode ter um cálculo que é o seguinte, nós queremos mais. Né? Isso pode refletir tanto no governo federal, que atualmente é ocupado pelo PT e tem o PSDB como oposição, quanto em níveis estaduais. No caso de São Paulo, o governo é do PSDB e existia uma insatisfação. Então a gente vai pensar que nesse caso é uma oposição ao PSDB. Então a gente tem que quando a gente vai analisar, a gente tem que pensar em qual nível que nós estamos discutindo. Quando a gente pensa especificamente no nível federal, que é a temática de hoje, que é o caso da análise das propostas da atual presidente. Da reforma política, exatamente, será que vai, será que não vai? Você pode pensar que parcelas daqueles manifestantes se colocavam sim como oposição e existia claramente uma parcela dos manifestantes que eram contrários ao governo, mas existiam aqueles que estavam ali para demandar mais coisa, mas não necessariamente como oposição ao governo. Há uma sutileza aí que tem que ser... Antes de perguntar, tudo bem, pode falar que depois eu pergunto. A prioridade é sua. Muito obrigado. Eu penso que não substitui a oposição porque não é um ato contra um governo. É um ato contra a defasagem de toda uma estrutura política institucionalizada, constituída. Né? Todos os aspectos, todo o gradiente político está nas ruas, então é mesmo uma insatisfação com essa defasagem histórica da política brasileira. Só uma questão. Vocês acham que esse movimento é a grande preocupação? Eu torço muito para que isso aconteça, mas tenho um medo danado de que isso realmente não vá se efetivar. Será que toda essa efervescência chega até as urnas em 2014? É difícil de avaliar, né, se vai chegar ou não. Quando a gente pensa em grandes manifestações desse tipo, dentro da literatura de movimentos sociais, há toda uma discussão sobre ondas de protesto. Normalmente você tem algum movimento que percebe uma oportunidade política, que era o caso da Copa das Confederações, no qual o Brasil tinha muita visibilidade internacional, e um ator específico, um movimento, percebe a oportunidade, que a gente chama de oportunidade política. Um senso de oportunidade. Exatamente. Uma janela de oportunidade, um senso de oportunidade. E ao perceber essa possibilidade, ele se manifesta. Quando manifesta e passa a ter visibilidade, outros movimentos com outras demandas pegam carona com esse movimento. Mas esse movimento tem ingredientes que são totalmente diferentes dos demais. Sim, exatamente. Né? Por exemplo, no caso de São Paulo, foi o movimento pelo passe livre. Foi ele que foi o estopim que primeiro se manifestou. Ele percebeu essa manifestação, essa oportunidade política. E contou com a colaboração da Polícia Militar de São Paulo, que agiu de forma extremamente agressiva na noite de quinta-feira. Isso deu muita visibilidade, escorreu a internet, no YouTube, etc., com imagens das mais diversas. Os meios de comunicação macios também enfatizaram muito, porque também jornalistas foram agredidos, etc. E o que aconteceu foi que outros movimentos por todo o Brasil perceberam essa oportunidade e todos foram para a rua. Agora, isso tem um pico de mobilizações e depois isso começa a cair por motivos distintos. Podem ser, primeiro, porque as pessoas percebem que elas têm que voltar para o seu cotidiano, elas têm que cuidar da sua vida, não dá para ficar se mobilizando o tempo todo. Ou então porque o sistema político rapidamente consegue dar alguma resposta. Então, há variáveis que ajudam a compreender a queda das mobilizações. Mas complementando a pergunta dele, né? Ele disse se perdura até as eleições. Mas antes das eleições a gente tem outro evento. Exatamente. Que é a Copa do Mundo. Exatamente. Então, será que volta na Copa do Mundo? A gente trabalha com hipóteses, né? Com hipóteses. A gente trabalha com hipóteses. Nós podemos imaginar que se o sistema político for capaz de dar respostas razoáveis para a população nesse interim, isso pode arrefecer o movimento. Agora, nós temos que trabalhar também com a hipótese de que esses atores mais articulados, movimentos mais estabelecidos, eles podem começar a trabalhar com potenciais manifestações durante a Copa. Por exemplo, o COPAC, que é o Comitê de Apoio aos Atingidos pela Copa. Sim. Como a Copa vai acontecer em 2014, com certeza eles vão se manifestar. Desde Seria 2010 estranho, estão organizados. Exatamente. Seria estranho se eles não se mobilizassem. Mas é o que eu volto a dizer, a gente trabalha com hipóteses, a gente não tem como falar assim, olha, vai acontecer mobilização até lá. Eles dizem aqui que em Belo Horizonte, que isso aqui dizem que surgiu de repente, pegando Não, todo. Eu também discordo disso. A gente teve, por exemplo, aí esse movimento que tomou muito tempo aqui em Belo Horizonte da praia da Praça da Exatamente. Estação. A gente teve aquela Fica-Ficos, né? Isso. Fica-Ficos. A gente teve vários outros movimentos reunindo com essas mesmas características de jovens, de estudantes, que estavam e talvez seja isso que conseguiu colocar 160 mil pessoas nas ruas, ou seja, foram vários grupos que foram se unindo por causas diferentes que a gente já comentou aqui, mas que foi, eu acho que talvez a maior bandeira contra tudo, contra, né, até a Folha de São Paulo, no primeiro dia do estopim, colocou
na capa, né? Mais ou menos assim, contra tudo e contra todos, brasileiros vão às ruas, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente tinha movimentos aqui, havia movimentos, por exemplo, as vadias, esse movimento aí pela diversidade sexual, GLS, tudo mais. Uma série de passeatas que houve aqui em Belo Horizonte. Nós temos feito pesquisas de acompanhamento e monitoramento desses movimentos na rede, e o que a gente percebe claramente é uma densidade associativa em Belo Horizonte. Por isso que eu volto a reforçar, esse argumento de que o gigante acordou só é afirmado por aqueles que estavam dormindo. Sono profundo, mas há algo que é subvalorizado, que há no Brasil uma tradição de organização da sociedade civil. Né? Ao contrário, que muitos pensam, né, que o brasileiro é alienado. Pensam. Se pensarmos, por exemplo, na década de 20, foi uma década efervescente, né, a ponto de o ex-presidente, então o presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, dizer: temos que fazer a revolução de 30 antes que o povo a faça. No início da década de 60 também, né, uma grande mobilização. A década de 60 pegou fogo, né? Depois, a segunda metade da década de 70, década de 80, diretas já. Eu arrepio quando falo, porque eu vivi aquilo, né? Ainda criança, mas vivi aquilo. E agora, novamente. Impeachment, né? Impeachment do Collor. Então, há uma tradição de organização da sociedade civil brasileira. Na década, a oposição sindical, do princípio da década de 80, segundo um historiador carioca, era segundo movimento sindical em termos de mobilização do mundo, ficando atrás apenas do Solidariedade da Polônia. Eu anunciei isso antes de começar esse quadro, esse bloco, que em meio de tudo isso aí, do país pegando fogo, o pastor Marco Feliciano, tão polêmico, chega lá e quer votar cura gay, né? Cura gay, uma coisa que é condenada pelos psicólogos, pelas associações profissionais, né? Uma coisa até de uma religião tacanha, né? Ali, como religião, forma tacanha. Você que é professor de História das Religiões? Sim. Ixi, isso aí é uma pergunta que, se eu pudesse escolher, eu pularia. Pularia? Veja, a questão, brincadeira, né? A parte, esse tema, cura gay, eu não estudei de maneira detida, né? Sim. Não estudei de maneira detida. Sobretudo porque eu me ocupo mais de estudar o catolicismo. Sim. E tal. Mas o que importa dizer é que são setores da sociedade civil, né, que estão lidando com a questão, né, e que o parlamento, o Estado, está conseguindo seu lugar legítimo para essa discussão acontecer. Ele está conseguindo receber tanto esses evangélicos, que têm uma orientação de fé que não é comum a todo o meio evangélico, é necessário fazer aqui. Né? E nem todos os neopentecostais são assim. Exatamente. Né? Quer dizer, é um recorte muito diminuto do movimento. Veja, o neopentecostalismo, para quem não é especialista, o pentecostalismo data de 1911. A primeira igreja foi a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal. Depois o neopentecostalismo da década de 70, Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, o Brasil para Cristo. E nessa várias entrando a Internacional do Reino de Deus, né? Agora tem um novo movimento, que ainda não tem um tipo, não tem um nome para dar. Alguns falam de terceira onda e tal. O que importa dizer é que esse grupo, que é representado pelo pastor Marcos Feliciano, é uma pequena fatia, né? E o que eu acho que as mídias sociais não compreendem e são injustas quando dão a entender que todo o movimento pentecostal, todo o movimento protestante tem essa mesma compreensão que ele. A pecha acaba caindo para todo mundo. Isso é injusto, mas o que importa é que está sendo discutido, os setores da sociedade se mobilizam nesse movimento exemplar de democracia. Muito bem, nós vamos dar um novo intervalo e voltamos daqui a pouco. Vamos centrar nossa discussão, nosso debate aqui na possibilidade dessa reforma política que está sendo proposta. Já, já.
cena política, vamos centralizar esse último bloco nesta possibilidade ou não de uma reforma política para as eleições de 2014 ou para as eleições de 2016, nesta dificuldade que tem o governo da presidente Dilma, que enviou um projeto à Câmara dos Deputados, ao Congresso, mas há uma reação até de próprios aliados dela contra essa proposta, em toda essa dificuldade de atender a essa demanda das ruas que quer mudança. Professor, a presidente, o governo federal, tentou atropelar o Congresso, ou é o Congresso que atropelou o governo federal, ou todo mundo está sendo atropelado? Eu diria que, em função dos acontecimentos, estão todos sendo atropelados. E o que se tem são estratégias distintas do governo e da oposição em tentar lidar com essas manifestações. Como é que seriam essas duas estratégias? Vamos lá, vamos pensar. A gente tem no cenário aqui eleições presidenciais para o ano que vem. Então, os cálculos estão sendo feitos a partir da expectativa de conquista do governo, da manutenção do governo da Dilma ou a posse do governo pela oposição. E aí vocês têm estratégias distintas. Enquanto ela está ela propôs o plebiscito, tentando dar uma resposta às ruas, e é isso que ela faz, né? Ela está tentando dar uma resposta às ruas, na verdade o que ela fez foi colocar a bomba na mão do Congresso. Porque no Congresso você tem uma proposta que está rodando há 18 Segura que o filho é seu? Anos. Tipo assim, segura que o filho é seu? Exatamente. Há 18 anos que tenta-se aprovar uma reforma política no Congresso. E por diferentes motivos e passando por diferentes governos, isso não aconteceu. E como existe essa expectativa por parte da sociedade de lidar com a corrupção, de aprofundamento democrático, etc., a reforma política pode ser uma solução. O que acontece, então? Enquanto a presidente Dilma, ela foca nesse ponto, a oposição vira e fala, não, ela está tentando, essa é uma posição para poder tirar o foco das demandas da sociedade. Há uma tentativa tanto por parte... Foi o que o Aécio Neves disse hoje. Aécio Neves disse hoje. Há uma tentativa tanto por parte da situação quanto da oposição de interpretar as manifestações. Então, quando a Dilma fala, o importante é a reforma política, a oposição fala, não, o importante é a saúde, é a segurança, é a violência. Então, eles interpretam de formas distintas, de forma a angariar simpatizantes que vão resultar em possíveis votos em 2014. Cada um puxando para o seu embornal, exatamente, né? Essa é a tentativa. Agora, do ponto de vista institucional, o que nós temos é um Congresso e uma base aliada que está fragmentada em relação a essa questão específica. Se o PT, o PCdoB e o PDT fecharam posição em relação à reforma, você tem um PMDB que não consegue ter uma postura única em relação a isso. Chega o Temer, o vice-presidente, e fala, não, queremos. E chega a base, alguns parlamentares do PMDB falam, nós não queremos. Isso tudo é em função da dificuldade de lidar com uma questão chave que nós vamos modificar o sistema político eleitoral, nós vamos passar do sistema proporcional para o sistema majoritário, distrital, nós vamos ter o financiamento de campanha público e vamos acabar com o financiamento de grandes empresas para os candidatos. Essas questões todas impactam a possibilidade de reeleição desses parlamentares. Isso pode ser favorável ou negativo. Então, o que você tem é uma disputa política para poder manter ou não manter um determinado sistema que pode ser favorável à parcela dos parlamentares ou não ser favorável à parcela dos parlamentares. Professor Wellington, a gente pode acreditar nessa reforma política? Você que foi bem direto agora falar da questão da cura gay, diretamente mesmo, você, pelo que diz a história, teremos reforma política mesmo? Bom, o que diz a história é que a história é o terreno do imponderável. A história não se cansa de nos pregar peças. Não tem bola de cristal, não. Não tem. Jornalista também não tem, não. Nem cientistas sociais. Tem jornalistas que acham que tem bola de cristal. Jornalista também não tem, não. A história é um ambiente do imponderável, né? No limite, esses grupos que se distinguem poderão compreender, se o movimento das ruas, generoso como está sendo, continuar, poderão compreender que vão ter que fechar um grande acordo, porque senão vai entrar num colapso, as instituições podem entrar num colapso, não é? Então, a reforma, ela parece, sem querer fazer futurologia, parece que é algo que se impõe como uma necessidade que atenda à soberania popular, né? Lembrando alguns clássicos da ciência política, né? A soberania popular. Mas veja, uma questão que eu me coloco sempre
Quais são os critérios, né, que os parlamentares, né, que a população utiliza para colocar alguém no parlamento, para mandatar alguém? Não é o critério de virtude política. Eu penso que aqui no Brasil nós podemos dizer assim, quanto custa um mandato? Se você tiver alguma empresa por detrás que financia a sua campanha, você será eleito. Então, quanto custa o mandato e a quem essas pessoas estão representando? Muitas vezes uma botina antes, outra botina depois. Uma botina antes, uma botina depois, isso implica em quê? Dessas 5 centenas de parlamentares, né, quantos conseguem compreender o cenário político, quantos conseguem compreender o que implica uma reforma política, ou seja, quantos têm uma trajetória política, não que sejam intelectuais, cientistas políticos, mas que tenham uma trajetória política dos movimentos sociais para compreender o que significa uma reforma política na nação. E um ponto dessa reforma que eu acho interessante debater aqui é do financiamento de campanhas. Sim. Hoje a gente tem esse financiamento aí que todo mundo sabe que é o poder econômico que demanda, né? Que demanda e que oferece recursos, e a maioria que está lá foi eleita pelo poder econômico, muitas vezes aliado também às qualidades do parlamentar, talvez, né? Mas hoje se propõe o financiamento público de campanhas. O manifestante que está nas ruas, um dos principais pontos que ele atinge é a questão da corrupção, das negociatas. Será que com financiamento público de campanha não vai continuar também, ao mesmo tempo, o poder econômico por trás, o Caixa 2, e vai ficar até maior o bolo? Eu penso que, sabe, eu dou aula no curso de Direito, e às vezes eu brinco, claro, com maldade, né, dizendo que alguns juristas, às vezes, pensam que no início Deus criou a norma e viu que a norma era boa e criou o ser humano para se submeter à norma. Eu penso que a norma, ela é necessária, né? O direito é necessário e tudo, mas se não houver um espírito cívico, um desejo de construção do bem comum da nação, acho que nenhuma norma resolve o problema. As pessoas são muito inteligentes para procurar outros caminhos, não é? Aplicar a lei, né? O que importa nesse exemplo de civilidade do povo ocupando a sua casa, no caso da Câmara Municipal, é criar um espírito cívico que impeça que o poder emane do capital. Sejamos claros, hoje o poder não emana do povo, o poder emana do capital. E uma pergunta simples desse grupo, inclusive, para abrir a tabela de lucro das empresas, e a própria BH Trans não soube informar. Ela não soube precisar quanto que as empresas ganham. Quer dizer, desses movimentos surgem perguntas que eles não conseguem responder, nem os próprios administradores, gestores. Parece que tem uma auditoria em curso. Auditoria, uma coisa E abrir complexa. caixas também de organizações representantes patronais, de empregados, empresas, né? Abrir os seus caixas e dizer, você apoiou quais candidatos, mas qual o interesse de uma empresa de um determinado setor apoiar um candidato a vereador? Apoiar um candidato... Qual é o interesse dela? É o interesse cívico ou é o interesse de ter alguém no parlamento que defenda o seu interesse particular? Mas aí o financiamento público de campanha poderia resolver a questão? Não sei. Eu acho que o Marcos está mais habilitado a responder. Na verdade, essa questão. eu sou defensor do financiamento público de campanha e com contribuições de pessoas físicas, até um certo valor. Sim. Eu acho isso é importante porque a contribuição de pessoas físicas, porque você consegue criar, os partidos necessariamente terão que criar uma certa, um certo vínculo com os cidadãos, porque são eles que vão contribuir para as campanhas. O fato de que você colocou de que as pessoas, você pode continuar com o Caixa 2, com contribuições por trás dos panos, eu acho que não é suficiente para justificar a não implementação do financiamento público, pelo seguinte motivo. Nós temos Caixa 2 agora, mas o financiamento público ele pode melhorar o processo, não quer dizer que vai solucionar toda a panaceia existente. Por que não tentar? Por que não dar esse salto para o financiamento público no qual o Estado contribua com a parcela para os partidos e você tem um financiamento de pessoas físicas, né? A contribuição de pessoas físicas. Isso não provavelmente você vai ter o problema do Caixa 2 sim, mas nós estamos movendo de uma situação que é terrível, no qual o custo das campanhas hoje é absurdo e financiado por interesses específicos que não estão pensando no bem comum. Uma mesma empresa financia vários candidatos e aquele que ganhar fica preso aos interesses daquela empresa. Então, por que não migrar para o financiamento público de campanha com contribuição de pessoas físicas? Eu sou particularmente favorável a essa hipótese.
E uma questão interessante também sobre a reforma, eu participei ontem do debate Palavra Cruzada da TV Minas como convidado, como debatedor. E foi colocado lá um negócio interessante, o voto distrital. Se o voto distrital for aquele voto distrital puro, vai se eleger o parlamentar lá do distrito. Agora, existem muitos políticos que representam uma ideia, que representam um grupo. Por exemplo, representam os sociólogos, os cientistas políticos, os comerciantes, os professores. Aí eles não teriam distrito, né? Então, tem de partir, se for de uma forma mais democrática, para uma tentativa de acomodação de várias questões. Seria por aí? No mundo, as democracias que adotam o voto distrital, algumas delas têm migrado para o voto proporcional, porque o voto proporcional é que permite que diferentes grupos minoritários possam se fazer representar no parlamento. Se você coloca o voto distrital que é majoritário, você inviabiliza que essas minorias se façam presentes no parlamento. Quer dizer que nós estamos querendo migrar para eles e eles estão querendo migrar para nós. Em alguns países você tem uma migração do voto distrital para o voto distrital misto ou o voto proporcional. Mas qual que seria o melhor, na opinião? Eu penso que o atual modelo é o mais interessante de todos. Eu manteria o voto proporcional. Eu penso que há uma questão de pedagogia política da nação. Como eu disse, eu volto a dizer, que a norma não resolve o nosso problema. O que resolve o problema é a cultura política que produz uma norma e sustente essa norma. Talvez seja isso que no Brasil. O Brasil tem muito disso, né? Veja, o sistema de saúde não funciona, você muda o nome do sistema de saúde, né? Não é assim que acontece aqui? Em vez de mudar o sistema de saúde, né? Exato. Porque, veja, a questão do pastor Feliciano que você colocou, existe parlamentares que defendem uma determinada minoria que, no outro registro, essa minoria não seria representada no parlamento. Então, acho que é uma questão de cultura política da nação, pedagogia política da nação. Um debate muito bom, mas infelizmente nós atingimos o nosso tempo. BH News, eu pessoalmente agradeço ao professor Marcos Abílio, ao professor Wellington, Fabiano Frade. Prazer. E agradeço principalmente a você que tem acompanhado Cena Política. Voltamos na próxima semana.